Com isso é colocar a carroça na frente dos bois, né? Nós estamos no meio de um processo... Isso, em caso de dupla cassação. Agora, em caso de dupla da cassação, o que acontece? Ainda existe algumas vertentes que falam sobre eleições diretas 3 meses após a cassação. Existe uma vertente que diz sobre a eleição indireta, ou seja, os vereadores que fazem a votação, mas qualquer um da nossa sociedade pode participar. Mas o mais importante hoje a gente dizer é que tudo isso acontece quando, se o prefeito e se a vice-prefeita forem cassados, existe sim nova eleição, mas somente com o trânsito em julgado da decisão judicial. Então isso pode demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ou pode não acontecer mais esse mandato, que falta só 1 ano e meio para que isso acabe. Então... Porque provavelmente eles vão recorrer judicialmente. Não, e provavelmente possa não acontecer uma nova eleição. A chance de se acontecer uma nova eleição é muito pequena, porque só pode acontecer após trânsito em julgado. Entendi. Francisco Pagliato. Mas que honra, aumenta um pouco, Pedro, pede para baixar. Gente, na verdade, o presidente Dini é muito elegante. Existe sim conversa em tudo quanto é gabinete, em tudo quanto é lado. Existem aqueles que preferem Dini em função de uma ligação com o prefeito. Ele desliga, ele foi sim o candidato do prefeito. Aliás, ele de uma maneira muito gentil. E esta semana, inclusive, falei novamente com o Flávio Chaves lá de Milão, anteontem. Desta conversa surgiu a primeira possibilidade de um secretário vir aqui depois de 2 anos. Sensacional. Foi muito bem recebido e todos o serão, inclusive o prefeito. É uma pena ele ter perdido a oportunidade de se colocar, né? Muitas coisas poderiam ter sido esclarecidas. Então, assim, embora o Dini possa não estar se movimentando, gente, tá uma guerra, tá? Tem esse papo, tá todo mundo mexendo. E outra coisa, da mesma forma que sem a liderança da própria Jaqueline, ou do próprio Crespo, ou do próprio Dini, ele também tem força como presidente da Câmara, inclusive para bloquear qualquer governo, seja do Crespo, seja da Jaqueline, mas a responsabilidade dele enquanto figura pública, enquanto toda uma trajetória, o Dini é sim, diante desse quadro, também um interessado. Ele é um dos prováveis prefeitos da cidade, e mais, é basicamente, naturalmente, um candidato a prefeito. Então vamos imaginar, sem dinheiro, com uma prefeitura quebrada, que eu já estava falando há mais de 1 ano e meio aqui, que esse colapso ia existir, e me pasma que os vereadores não perceberem isto, né? Me pasma que alguns não se posicionarem diante, inclusive, da proximidade. Não estou te colocando, te apertando não, Dini, estou generalizando mesmo. Que vereadores, inclusive, com muito mandato, sabem que o avião vai bater a montanha. Então, assim, nós estamos vivendo um momento realmente instável, ruim para a cidade. A expectativa é que não vai virar pizza não, gente. A Câmara tem todo um procedimento, porque se ela não agir de uma maneira procedimental correta, ela leva questões judiciais que complicam muito mais. Então não cobrem mais os vereadores na medida em que eles têm que ter um procedimento. O prefeito vai ter que indicar quantas testemunhas. Se ele quiser indicar 10, me parece, ele pode. Isso vai levar tempo, ele não vai ganhar nada com isso, porque o governo já perdeu ele perdeu a forma de liderar a cidade, perdeu a confiança. Então assim, vai rodar. É um julgamento, além do técnico, político. A Dilma poderia ter sido cassado por N situações. Foi cassado pelo mínimo. Se você pegar as contas do atual prefeito, que ele poderia manejar 20%, ele manejou 42%, só isso já é motivo para cassar o prefeito. Não precisa nem de voluntária, gente. Então, assim, ele perdeu a sustentabilidade na Câmara. Então, nós vamos ter ou Jaqueline ou Dini. É esse o quadro que nós vamos vivenciar. Independente do envolvimento do processo da Jaqueline, nós temos um julgamento político. O Manga, vamos lá. O Manga é candidato a prefeito hoje. Não sei se sustenta, porque o Crespo sempre foi assim, cavalo paraguaia, sai na frente e não sustenta depois. Parte da mídia ataca, tenta encontrar até situações que não são pertinentes ao cargo do prefeito. Ou seja, né, alguém está preocupado com quem prefeito dorme, deixa de dormir. A gente quer prefeito honesto, que ele acorde cedo, trabalhe, nem precisa não dormir, dorme, acorda, chega às 9, trabalha, tem rotina. Agora,
esse quadro todo, o presidente Dini, na verdade eu estou fazendo uma reflexão para que o senhor reflita na sequência, nem é uma pergunta, quer dizer, o senhor é 50% de chance do senhor ser prefeito, 50% da Jaqueline. Agora, imagina o Manga quer ser prefeito, o que é melhor para o Manga? O Dini na prefeitura sem dinheiro, é um risco, ou a Jaqueline que não é candidata à reeleição, mas também ela dizia que não era candidata a deputada, não é verdade? E foi candidata a deputada. Olha como as coisas... E olha que você sabe da minha preferência clara institucionalmente no encaminhamento da Jaqueline. Aliás, nem quero participar de governo nenhum. E acho que vai estar em boas mãos na tua ou na dela. Agora, a expectativa é que tanto Dini ou Jaqueline mude todo o secretariado. Porque não dá para passar... A mulher de César, como diria o nosso Herculin, ela não pode ser só séria. Ela precisa parecer sério. Então eu pergunto, caso o destino leve o senhor e aí que eu digo o jogo, né? Quem é que o Dini? Será que o Manga vota na cassação da Jaqueline? Será que é bom pra ele que a Jaqueline fique? E aí, tô falando só o Manga e outras pessoas. Ah, mas se a Jaqueline for, quem vai mandar é o Kiko. O Kiko vai mandar na Ipanema. Tá aqui o mandato. Entendeu? Então assim, é esse o nosso papel. Falar a verdade, debater o tema das questões. Eu digo o seguinte, se ela assumisse, eu só seria, talvez, secretário se eu fosse convidado pelo Dini e pela Jaqueline. Mas não é esse o caso. Nós não, e capacidade tem muito para isso, né? Mas também tem ameaça. Hoje eu tenho liberdade. Eu fui para Milão a semana passada, decidi se eu quiser ir daqui 2 dias eu vou de novo, porque eu tenho gente competente para tocar aqui. Se eu for já agente público eu não vou poder ter essa liberdade que eu demorei anos a conquistar. Então, não há obsessão. Então eu digo, há interesse, eu só estou falando de alguns componentes. Por exemplo, se o Dini vira prefeito, o Fausto Pereira é presidente da Câmara, gente. Então, não dá para não dizer, gente, o Dini está sendo elegante, ele não pode falar, mas eu não vou. Tá sim, gente, é uma guerra silenciosa acontecendo. O prefeito querendo que fique o Dini, parte do grupo querendo que fique a Jaqueline, e aí, quem viver verá. Agora eu pergunto, se o senhor for prefeito, o senhor vai trocar todos os secretários eu sei da estima que o Flávio Chaves tem pelo senhor, eu sei alguns outros secretários têm uma relação próxima. O senhor vai trocar, se o senhor tornar-se prefeito pela força do destino, né? O senhor não esperava. O senhor era vereador, queria ser presidente da Câmara, o prefeito tinha um acordo, ele não conseguiu ter liderança para fazer do senhor presidente da Câmara no primeiro ano da legislatura. O Manga deu um passa-moleque e conseguiu reprogramar por mais um ano, conseguiu com o voto da maioria. O senhor era uma figura quase que ninguém queria chegar perto do senhor. O senhor pagou um preço alto por ser líder do prefeito, naquele momento. Tudo muda, eu também fui vice dele um dia. Você coloca eu paguei um preço alto por ser líder, não, por ser leal. Pois tudo bem, pagou. Eu faria com você também. Eu também, como faço quando me coloca em relação a Jaqueline. Como você é leal com a Jaqueline. E também é o seguinte, na ausência dela seria leal ao prefeito de Sorocaba, se for você, e nós vamos... aliás, esperamos você toda quarta-feira, que aliás foi instituído pela Ipanema e copiado por todas as outras. Estou aqui, toda quarta-feira eu estou aqui. Então eu digo o seguinte, se o senhor for prefeito, o senhor vai trocar todo o secretariado? Kiko, agora não me enrole. Não vai enrolar. Preto no branco, o senhor tá com a agenda complicada. Eu dei toda essa volta, tava sem falar, tava em Milão, já falei tudo que eu tinha. Exagerei já. Mas para falar a verdade, Kiko, toda a sua colocação, que você colocou aqui, a sua explanação, eu tenho plena convicção que é o que você pensa e é o que você acredita. Mas eu tenho certeza. Não, eu não tenho certeza de nada. Quer que eu vá? Eu não tenho grave. Não precisa. E aliás, é legítimo. Quem faz é bandido. Você não é bandido. Não é legítimo. Não, eu não faço. Não grave. Não faço. Quem faz é bandido. Quem ameaça os outros é bandido. É uma vez só, né? É um tiro só. Imagina quanto Crespo. E nesse ponto, todo mundo tem que elogiar o prefeito. Em nenhum momento ele saiu atirando em ninguém. Imagina que ele deve ter de arma de pedido de coisas inadequadas que talvez ele pudesse usar agora. Mas é que ele perdeu a sustentação pela população, né? Mas voltando ao que você disse, que eu tenho certeza que o prefeito, primeiro, eu tenho respeito por ele e pela vice. Eu estava falando aqui agora. Respeito enquanto ser humano, né? Eu imagino o sofrimento, mas que ele causou. Eu digo assim, deu causas e condições para Falei aqui também, já falei aqui na entrevista também. Ele é o grande culpado. E o que a gente tem que fazer hoje, Kiko, é respeitar esse procedimento
que nós estamos passando para que a gente não incorra no mesmo erro do passado. Da última cassação que em no agosto. fim, a última cassação, a Câmara Municipal acabou desmoralizada, entre aspas, Sim. porque perdeu em todas as instâncias. Desmoralizada, mas talvez a foi palavra não seja chicane, né? Foi. Não deu sustentação, né? Não precisávamos disso. Agora, em relação a se eu for o prefeito ou se eu não for o prefeito. Não, se o senhor for prefeito, acordou o prefeito, caçou Jaqueline, caçou. O senhor vai ficar com algum secretário do prefeito Crespo? É uma pergunta objetiva. Mas imagina, nós temos secretários competentíssimos. Nós temos secretários altamente competentes. Não seria continuidade? Mas do que? Pela competência, a pessoa ela vai deixar de ser meu secretário porque foi do prefeito? A pena que nós vamos dar para um secretário competente como Semei Lamarca, sai do governo, você era do Crespo, e não vamos analisar o que ele fez enquanto secretário de esportes? Imagina, Kiko. Nós não podemos. A competência é uma coisa. Eu não posso ter essa pecha. Em outros âmbitos, o senhor manteria? Não estou falando para você de manter, eu estou falando para você o que a gente tem que ter é a qualidade técnica. Nós temos secretários competentes, Kiko. Mas o senhor não acha que uma ORCRIM, uma organização criminal, ela não tem raízes? De repente nós não vamos ter surpresas nessa Casa de Papel em São Paulo? Porque pessoas inclusive já foram, nós temos informações, já onde o prefeito já está sendo investigado, com declarações em São Paulo. E obviamente que isso ainda está em sigilo, né? Então, outras secretarias podem ter problema. Então, talvez Sorocaba quisesse o quê? Uma renovação. Cimei realmente é uma figura muito mas querida, então, né? eu dei um exemplo para você de um Semei Lamarca, porque a gente tem que ter, não é porque era secretário do prefeito, que eu fui secretário do prefeito e... Não, o senhor me respondeu, pode ter secretário do prefeito Crespo no seu governo. Eu dei para você um exemplo, Semei Lamarca. Tem outro? Me dê 3 exemplos. Se eu falar isso para você hoje, Kiko... Isso pode atrapalhar ou pode ajudar nas articulações que estão acontecendo nos bastidores? Apertei o senhor, articulações republicanas, né? Articulações republicanas. Sabe dessa história de republicana, não? Tanto de um lado como de outro? De todos os lados. Então ótimo. De todos. A política tá podre, Dini. Não, a política está podre. O contexto político hoje... E é processo lento e gradual que essa mudança aconteça. E depende de nós. Lógico. Depende de nós. Depende da hora que a gente tem poder, a gente mostra quem a gente é. Agora, eu espero que você continue humilde. Você tá agora na presidência da Câmara, tá todo mundo. Você era, eu vou usar o seguinte, ele era quase um ranceníaco na Câmara no passado. Hoje, todo mundo lambe o pé, é o presidente. Não é porque eu dou respeito. Mas é aquela história, né? A gente a gente é o que a gente é, o ser da gente. A gente não é o cargo, é transitório, é impermanente. Kiko, eu aprendi muito. Eu passei por momentos que você acompanhou terríveis. Nossa. Sabe, eu passei por momentos, mas que um dia eu achei que eu era o cara mais Barack Obama de Sorocaba. Mas agora você é o cara mais gostoso da Câmara, cara. Já falaram, inclusive, que você tem um beição, né, na gravação, não é? Mas o que eu falo pra você hoje é que a condução dos trabalhos, ela tem que ser feita de uma maneira muito consciente. E essa consciência, Kiko, ela está instalada dentro do nosso legislativo. E o que eu procuro hoje entender é que existem conversas. Quando o Lincoln me perguntou... Ilegítimas, quando o Lincoln perguntou para mim... Vereador de cargo é legítimo no governo. O que não pode é trocar na hora de uma votação importante. É isso que não pode. É isso que o Lincoln colocou aqui muito bem. O que a gente tem que ter consciência é só de uma coisa. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Eu não quero, mais uma vez eu digo, eu preciso ouvir você, Kiko, eu preciso ouvir o Paulinho, eu preciso ouvir o clamor popular, mas absorver, colocar na nossa consciência e fazer o que tem que ser feito. Agora, se for Jaqueline, sensacional, é uma pessoa... O que está mais em alta, Santa Rosália ou Barcelona? Não, vai que a Jaqueline morava em Santa Rosália e você na região da Barcelona. Não, o que está em alta hoje é a gente fazer o que tem que ser feito. Serenidade para você. Querido, obrigado. Tá bom? A casa é sempre sua, aumentou a nossa audiência aqui. Mas, gente, tá fervendo. Sabe aquele queijo suíço que tá tudo, né? E aliás, eu não tô falando em rato, vamos tirar o exemplo. Nossa, gente, tá uma loucura aquela Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal. E a gente podia ter poupado tudo isso, não podia, Kiko? O Crespo podia ter poupado tudo isso. E é lamentável. Todos podiam. Eu me entristeço por isso. O prefeito podia ter nos poupado, não fico a vice-prefeita podia ter nos poupado, todos podiam ter nos poupados.
Sim. Todos. Sim. Sem exceção. Agora, verdade. não estou falando que esse é correto, se ela é correta, não. Nós passamos os últimos dois eu anos tenho a e minha meio. opinião, mas ela não é uma verdade absoluta. Algumas pessoas podem concordar comigo ou não. Quer dizer, eu tenho um encaminhamento que ele, eu enquanto concordo líder, com muito que você fala e tem a outras coisas caneta, não. tem que ter humildade. Tem que não ter, precisa Kiko. fazer. Agora, escute só, sabe o que a gente tem que fazer, Kiko? A gente tem que ter consciência de que existe uma Sorocaba. Não é o meu mundo, não é o seu mundo, não é o mundo do prefeito. né? Nós precisamos. E a gente vê, Kiko, diariamente, muitas vezes você exagera, outras vezes você pondera, mas a consciência que você tem é consciência do que você quer para Sorocaba, pô. melhor, É aquilo claro, que você pensa. claro. E a partir do momento que a gente não puder expressar nossas opiniões, vai embora, volta para Milão e fica lá. Não, mas eu falo né? por telefone de lá também. Nós falamos por telefone bastante esses dias. Agora, todos nós temos a nossa Não falamos uma vez só, né? Acho umas duas. Falamos uma vez só. É. Mas sempre também, muito bem colocado, Kiko. Agora, de tudo isso, é a consciência de que existe um povo sofrido lá fora. Dini, não dá pra ver o pessoal tá morrendo na porta do hospital. Morrendo. Isso é absurdo. E agora, Kiko, você acha que... Terceirização se o não foi legal. agora vamos ser justos. Você acha que se o prefeito, na sua ideia, vai ser cassado? Vai ser? Vai, claro Tá. que vai. Essa é a sua ideia. Você acha que a Jaqueline resolve? Você acha que você resolve? Nunca! Não, eu acho que a gente começa a resolver. A gente começa... Se o presidente da Câmara se aliar num projeto, numa Sorocaba diferente, lento e gradualmente você consegue resolver. O que eu Sabe por quê? vejo- Porque o padre, em 6 meses, se você for lá acordar cedo, como ele não dorme à noite, e fosse nos PAs, garanto pra você que se tiver médico corporativo, o que tá protegendo um outro, estaria todo mundo trabalhando. A presença do olho do dono, do prefeito, mudaria um pouco a ação. Acho que o prefeito, nesse ponto, poderia ter sido mais presente do que foi em ficar trocando e-mail, inclusive criar todas as provas que criou contra si. Lamentável. Mas aí, já foi. Leite derramado, Dini. O que nós temos hoje é uma cidade para cuidar. Olha, Dini, se não roubar, se não tiver corrupção, e às vezes o seguinte, às vezes Sem o roubar, tem que ir prefeito, pra cadeia. e às vezes é o seguinte, às vezes o prefeito está sentado na cadeira, tá? Mas ele não está medindo a quantidade de asfalto que está, o tamanho do buraco, a quantidade de como. mato que está cortando. Então assim, mas quando você cria um exemplo, né, uma liderança. Esses dias eu estava refletindo uma coisa, só para encerrar, pegar a tua presença e dizer o seguinte: eu queria propor, viu, o Gustavo Ferrari, Lincoln. O Gustavo não está me ouvindo. Eu gosto que o Gustavo preste atenção quando eu estou falando. Só para a gente fazer o seguinte: nós precisamos fazer um movimento, usar o presidente da Câmara e o futuro prefeito. Nós precisamos pegar o seguinte: todo mundo que tem filho, que é cadeirante, gente, vamos pegar um dia e vamos ocupar a cidade. Os nossos portadores de necessidades especiais, síndrome de Down e todas as outras limitações físicas, emocionais, psíquicas, estão vivendo um exílio dentro das suas próprias residências. Nós devíamos pegar um dia e encher os parques da cidade, cadeirantes, aqueles que usam muleta, os deficientes visuais, os auditivos, e fazer com que as pessoas realmente tenham a participação. Então assim, você começa sem dinheiro, Dini, fazer coisas muito boas. Você vê o CIMEI envolvendo, você vê gente que faz sem dinheiro. Tem coisas que você não precisa fazer. A Secretaria da Cultura não tem dinheiro, cria um mês de um roteiro gastronômico. Mas o CIMEI não tem dinheiro. O CIMEI não tem dinheiro. Faz. Então eu estou dizendo o seguinte: você pode conseguir secretarias que hoje não vão ter prioridade no orçamento, realizar união, liderança, simpatia. Agora nós temos um prefeito, na verdade, que não tem a simpatia da população. Tinha alta rejeição, foi eleito pelo Renato e, lamentavelmente, em vez de reverter essa história, piorou e se afundou nessa situação triste que ele leva a Sorocaba e triste enquanto ser humano, que não é fácil o momento que ele deve estar passando. Independente de quem seja o prefeito, nós precisamos construir. Vamos esquecer PT. Você tem uma pinta de prefeito. O que a gente Que precisa perfume que você está usando, Dini? Senhor N. Não sei qual que é o senhor. Lembra do senhor N? Não, É antigo isso aí. Paulinho. Isso é quase Rastro. Pedro de Marchand. Brûle de Marchand. Esse é desodorante. Mas, Kiko, o que eu tenho sentido na Câmara hoje, você pode acreditar, eu estou lá diariamente e você também tem os seus tentáculos lá e sabe o que está acontecendo. Eu não tenho tentáculo nenhum. Eu tenho contatos. Lógico que Tentáculos não. O Kiko, o Vitor está perguntando aqui, já que o Kiko tocou no assunto, na sua opinião, e o vereador também pode opinar, quer dizer, cada vereador pode pensar naquilo que vai ser melhor para ele no futuro para tomar as decisões? Pode ter
é certeza. Lamentavelmente, nós vivemos uma sociedade, numa cultura, que as pessoas estão primeiro pensando no individual, depois no coletivo. Viu? Não vamos aqui, digamos como Yara, ela me corrige, você falou targiversar, não é tergiversar. Não vamos. O ser humano é falível e o caminho da iluminação é longo. O Dini professa uma religião, tem uma comunidade tão bonita, a família dele, como todo esse diálogo interreligioso deve haver, com respeito, não é? Todos. Aliás, até o ateu, quando ele é generoso, é melhor do que um cristão maldoso. Então, o que vale, gente, é o sentimento e o respeito ao próximo. Isso é fundamental, e um diálogo interreligioso. Dini, então, terno de prefeito, articulação de prefeito. Esses dias de descanso fez bem pra você. De descanso não, né, Paulinho? Porque esse homem não descansa, né? Descanso. Ele não descansa, mas fez bem pra você. Mas o vereador não concorda com a opinião do Não concordo. Em que sentido? Não concordo. De que é que você fala de um negócio, de uma situação que você generaliza. Eu não generalizo. Lógico, você falou que todo mundo tem os seus interesses pessoais. Não é isso, Paulinho? Oi. Não. Você não gostaria de ser prefeito? Vamos lá. Vamos. Eu vou ser prefeito. Não, tudo bem, agora ou depois? Não, 2020, 2024, 2028, em algum momento eu vou ser prefeito. Entendi. Eu tenho essa trajetória, eu tenho isso ponto na minha cabeça. E eu não quero ser prefeito no tapetão. Eu não quero ser prefeito ludibriando movimentos que tragam hoje um mal terrível à nossa sociedade. Eu não vou ser prefeito no tapetão, puxando o tapete de prefeito, puxando o tapete de vice-prefeita, que vou repetir 500 vezes que eu gosto, que eu admiro, que é a minha vice-prefeita. E não tive a oportunidade de conversar com ela, já falei no ar. Depois da abertura da comissão processante, irei conversar com ela, sim, como eu já conversei. Tem que conversar com o Crespo também. Já conversei com o prefeito. Tem que conversar. Já, e vou nos próximos dias conversar com a vice-prefeita, porque além de ser uma pessoa que eu respeito, não concordo com algumas atitudes. Também? Tá? Acho que ninguém concorda, nem eu com todas. Não concordo com algumas atitudes, mas é minha vice-prefeita e eu respeito, eu admiro. Uma mulher de pulso, uma mulher firme, e que... Quer dizer que dá pra ter um Jaquedine aí, né? Mas, assim como respeito também o meu prefeito. Tá. Prefeito Crespo, respeito, fui secretário, temos uma vida política, mas também não concordo com muitas atitudes. É isso aí. Não concordo. Não Agora, é pessoal. de jeito nenhum. É técnico. Agora, Kiko, de tudo isso que eu digo pra você, existem pessoas, sim, com a prudência de querer caminhar com a prática da boa política, o interesse comum. É pouco, hein, é pouco, mas pouco, tem, não é? Não podemos. Tá bom. Não vamos generalizar. Gostei. Então, 0,01 junto, né? É isso. Bom, tem que ir embora, Paulinho. Vereador. Eu volto. É toda quarta, eu tô aqui. Volta. É toda quarta. Aliás, quarta é só o prefeito. Mas, não, é o seguinte, passado esse episódio, o seguinte, o senhor está convidado como presidente da Câmara a vir uma vez por semana, tá bom? Tô aqui, sempre à disposição. Ótimo, perfeito. Sendo prefeito ou presidente da Câmara, o senhor está convidado. Agradeço o convite e estarei aqui quando for chamado. O senhor só vai sair do ar quando for fazer a campanha para candidato a prefeito. Aí a legislação permite. Enquanto isso, enquanto presidente da Câmara, o senhor pode. Eu posso dizer aqui para todos que o que menos importa hoje é eu assumir a prefeitura, até porque eu sei como está caótica a nossa situação financeira hoje. Administrar a cidade hoje do jeito que se encontra, ela é seria uma gestão. Se antes era reconstrução, agora é ressurreição, né? Agora, o que nós precisamos, finalizando, passando essa fase de comissão processante, separando o joio do trigo, construir a Câmara Municipal de Sorocaba e estar de mãos dadas com o prefeito de Sorocaba, ou seja, Crespo, ou seja, Jaqueline, ou seja, Fernando Dini, que eu não conto com isso hoje porque eu sei o tamanho do problema que é, e eu fui eleito para ser vereador, não fui eleito para ser prefeito, ok? Se tiver que ter essa necessidade, estou pronto, irei tentar administrar, e preciso também de você. Com certeza, quem quer que esteja lá, a empresa agora, vai ser colaborativa. Vamos construir, vamos parar com esse negócio de guerras pessoais, sabe? Hoje, a Câmara Municipal, que eu posso falar pra você sem errar, não existe PT, PROS, PCdoB, MDB, hoje todos têm a consciência. Todo mundo tá votando hoje nele. Todos têm a consciência que o partido é partido de Sorocaba, assim como você. Com certeza. Assim como qualquer você. Que seja o governo, é um governo de transição. Agora vamos fazer isso somente de uma maneira séria. Com certeza, dentro dos ditames do processo ética, legal. Sem prejudicar esse ou aquele, até porque, Kiko,
Eu não tenho interesse nenhum em fazer algum mal para assumir a prefeitura. Não foi isso que minha mãe, que está aqui me ouvindo, me ensinou. Não foi essa criação que Pedro Dini deu para mim, que Fernando Dini Neto deu para mim. Corra atrás do seu. Não pise na garganta de quem está no chão, já completamente fora do combate. Não utilize ferramentas esdrúxulas para você conquistar algo. Até porque se você tiver uma história de Então, mensalinho, mãe, eu vou você não aproveitar. tem nem garantido. Eu vou aproveitar. Quem saia da Câmara Que mensalinho, isso é piada, isso é piada. Vamos falar sério. Eu só quero mandar um beijo pra minha mãe e dizer que a educação que ela me deu, que o meu avô deu, que a minha avó, Dona Nina, deu, ela é muito maior do que esse ego, essa vaidade de que o Dini vai ser prefeito. Você acha que eu vou matar alguém nesse mundo? Você acha que a Jaqueline não tem filhos? Você acha que o nosso prefeito não tem uma família? O que você acha que eles estão passando? O que a nossa prefeita está passando? O que o nosso prefeito está passando? Como eles chegam em casa? Você acha que eles ficam o dia inteiro na prefeitura? Você acha que eu me preparei para isso? Não me preparei para isso. Mas se isso ocorrer, a vida coloca estou desafios, pronto. né? Mãe, um beijo e obrigado por Fala você o nome me dela. Dona Sônia Dini. Claro, tá nos ouvindo. Sônia. E obrigado Dona por você Sônia. me conduzir nos nossos passos cristãos, em saber aquele que mais pena hoje, que eu imagino que a nossa vice-prefeita está passando, eu imagino que o nosso prefeito está passando, e todos aqueles que se cercam, secretários que tem família, não sabe se amanhã vão estar trabalhando, não sabe se vão estar empregados, independente se fez coisa errada, se não fez, deixa que a justiça cuide disso, porra. E a própria divina, a justiça divina. E a divina é pior. Então, essa Kiko, essa é definitiva. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E a minha consciência, Tomara que que mora seja eu, rápido, viu? e mora eu, Tomara e a minha que seja filha, rápido. mora eu e a minha filha Isadora. Moramos nós dois. E eu quero chegar pra minha filha, que eu tô cansado dessa história toda, de que prefeito, Dini, que história é essa de mensalinho, que mensalinho dos vereadores. Gente, aos covardes. O recado que eu encerro aqui a minha entrevista é aos covardes. Covardes apareçam. Façam o que tem que ser feito. Não ameacem. Kiko, Fernando Dini Neto, numa das suas célebres frases, ele dizia: seja valente, porque a covardia, quando ela não mata, ela deixa a vida muito mais insignificante. Bom dia a todos. Bom dia, Bom dia, 12 horas e Obrigado. 37 minutos, a participação do vereador presidente da Câmara em Sorocaba, vereador Fernando Dini, hoje conosco aqui no Jornal da Ipanema. 9 horas 37 minutos, um delicioso café Excelsior com os produtos da Padaria Real.